Gente, não é de hoje que as mulheres são chamadas para participarem ativamente da política. Até mesmo uma lei foi criada para garantir uma cota mínima de 30% de mulheres na lista de candidatas. E segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições de 2018, a cada 10 candidatos, apenas 3 eram mulheres, ou seja, a proporção ainda continua abaixo da média da população brasileira. E é por isso que a gente precisa incentivar que mais mulheres estejam presentes e acreditem na política para fazer a diferença. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a Sabrina. Tudo bem, Sabrina? A Sabrina que participa ativamente da política e está aqui hoje para incentivar nós mulheres, né? Boa tarde. Boa tarde, Flávia. É um prazer estar aqui. Estou estreando a minha primeira entrevista na televisão. Outras foram em rádio e agora muito feliz e honrada com o convite de vocês e fui muito bem recebida aqui, pessoal. Sabrina, por que as mulheres ainda têm esse receio de participarem ativamente nas decisões políticas? Ótima pergunta, Flávia. É um assunto que eu gosto, inclusive, muito de falar com as mulheres, com mães, com ativistas, com as pessoas que estão se envolvendo nesse momento com a política. Eu parto, Flávia, da premissa de que um dos principais motivos é o medo. É o medo de ser uma vitrine, de ser janela de vidro, porque a partir do momento que você toma essa decisão, você sabe que você tem a sua vida totalmente exposta. Também tem outros fatores, ao meu ver, que é a questão da maternidade, porque, confesso a vocês, eu que fui candidata em uma última eleição, é uma decisão difícil sim, porém entendo que é uma decisão necessária a mulher participar, porque a mulher traz consigo algo que é muito importante, a sensibilidade. E a política, Flávia, eu vejo como a arte de servir e não o oposto. É o político que deve servir a população e não a população servir o político. E como sabemos também, Flávia, até pouco tempo, porque nós sabemos que o político teve sua imagem manchada devido a muitos fatores que ocorreram no cenário político. Então, quando você parte dessa decisão, vou ser uma candidata, você também corre o risco, sim, como eu disse, você se torna janela de vidro e você vai para a retaliação. Você tem que estar preparada. Você né? tem que estar muito bem preparada psicologicamente, fisicamente, porque é um desafio, mas é um desafio que é um incentivo que as mulheres... Falando em estar preparada, a mulher que sente que ela tem essa vocação para a política e quer aprender mais sobre o assunto, como que ela dá o primeiro passo? O que ela pode buscar? Eu parto do fator, a busca de conhecimento, a busca de informação. O entendimento de como funciona a política, mas em todos os sentidos. Né? Mas a informação, o conhecimento, não somente se aventurar num cenário político, porque aí você pode ser pego de surpresas nas próprias artimanhas da política, mas muito conhecimento, muita informação, muita participação. É como eu disse, a partir do momento, eu tenho dito isso muitas vezes, que você resolve ir para esse cenário, você não pode entrar para a política com o intuito de disputar o espaço com o sexo masculino, mas sim de somar ao sexo masculino, porque como o homem ele traz consigo um lado mais pragmático, um lado mais racional, a mulher trazendo essa sensibilidade, essa capacidade que ela tem de fazer várias coisas ao mesmo tempo, somado esse pragmatismo, essa racionalidade masculina, eu acredito que nós podemos começar a mudar esse cenário político e trazer mais resultados para a sociedade. Você acha que a gente, como mãe, se a gente começar a conversar sobre política dentro de casa, a gente muda também esse cenário atual? Sem dúvida. Adoro essa pergunta. É uma colocação muito importante, Flávia. Falarmos, sim, de política. Outro fator também, retomando a primeira pergunta, que ela complementa essa tua terceira pergunta, é a seguinte questão. Antes não se falava em política. As mulheres, normalmente, elas votavam em quem o marido indicava, em quem o pai indicava. E falar de política dentro de casa é necessário, porque política tem tudo em nossa vida. Logicamente que com a criança você vai falar de um formato, com o adolescente você vai falar com outros, com mães, pais, você já dialoga de outra forma. Mas levar esse assunto para dentro de casa é essencial, é fundamental, até para a educação dos nossos filhos. Dessa forma eu vejo. Muito obrigada pela sua participação. Passa a sua rede social para quem quiser conversar mais sobre política com você. Isso aí, pessoal. Sabrina Vozani, me sigam lá no Instagram, no Facebook. Tem meu WhatsApp também disponível e estou disposta aí a aprender mais e a contribuir mais e pedir que as mulheres
Flávia, participem. E não só pela questão de legenda, que é muito importante que você abordou essa questão. Não participar somente pelo percentual de 30% da legenda, mas a partir do momento que você tomar essa decisão, vá para fazer a diferença. Muito obrigada. Obrigada.